que eu quero compartilhar com vocês hoje. Talvez domingo eu também vou pregar lá na igreja, na nossa igreja. Talvez eu vou compartilhar ela lá também, porque Deus tem queimado isso no meu coração há dias, há meses, na verdade. Eu acho que a última vez que eu preguei lá na igreja foi há uns 2 meses atrás, mais ou menos, um mês. E no dia que eu preguei uma palavra, eu cheguei em casa e Deus não me deixou dormir. E Ele começou a falar sobre isso, sobre a questão do evento e do processo, sobre essa questão da gente ser imediatista, sobre essa questão da gente não saber esperar. Sabe, a Bíblia fala assim: esperei com paciência no Senhor, e Ele ouviu o meu clamor. Esperei com paciência. Não parece algo redundante? Esperar já fala de paciência. Mas não. Esperei com paciência fala de esperar com esperança. Esperar sabendo que algo vai acontecer. Esperar sabendo que esse é só o começo daquilo que o Senhor tem para a nossa vida. Isso é esperar com paciência. E essa palavra ela nasceu de uma pergunta de um amigo meu. Chegou aqui os irmãos lá da igreja, uns discípulos nossos lá. Seja bem-vindo, tá? Carlos, Maria, minha netinha. Chama ela de minha netinha. Então, eu estava conversando com esse amigo, e esse amigo, ele está muito longe do Senhor, ele está distante do Senhor, ele conhece a Deus, ele teve uma experiência com Deus, mas hoje ele está desviado dos caminhos do Senhor. E eu conversando com ele, ele me fez uma pergunta. Ele falou assim para mim: Adilson, por que eu não consigo ficar firme nos caminhos do Senhor? Irmão, isso é uma pergunta muito difícil de responder. Porque pode ter muitos motivos porque a pessoa não consegue ficar firme nos caminhos do Senhor. E naquele dia, eu falei assim para ele, cara, eu não sei, mas eu vou procurar saber a resposta para isso que você me perguntou. E quando eu cheguei em casa, Deus falou comigo. Deus fez uma pergunta para mim também. E Deus perguntou assim para mim: o que você acha? A salvação é um evento ou é um processo? Irmão, parecia que Deus estava falando comigo assim, pessoalmente. Eu falei: Deus, a salvação é um evento ou um processo? Aí eu falei: eu acho que a salvação é um evento. Mas a salvação também é um processo. Porque nós precisamos guardar aquilo que o Senhor nos deu até o final. Então quer dizer, a salvação é um evento, mas ela também é um processo. E aí Deus falou comigo: então você vai dar uma resposta para ele. O problema pelo qual ele não fica firme na presença de Deus é porque ele só quer o evento. E aí eu queria ler um texto aqui para a gente basear essa palavra em cima desse texto e não ficar só nas minhas palavras. Romanos 14, 9. Pode abrir lá? Romanos capítulo 14, verso 9. Olha só o que Paulo diz aqui. Ele diz assim, por essa razão, Cristo morreu e voltou a viver para ser Senhor de vivos e de mortos. De vivos e de mortos. Então, Paulo está falando aqui que o motivo, a razão de Cristo ter morrido naquela cruz. Hoje nós comemoramos
Esse é o motivo da Páscoa. Então, aqui está dizendo que o motivo pelo qual ele morreu na cruz do Calvário, o motivo pelo qual ele deu a sua vida por nós, pelos nossos pecados, sabe o que foi? O motivo é para que ele se tornasse Senhor, tanto dos vivos como dos mortos. E aí, o que Deus falou no meu coração? Porque muitas pessoas começam muito bem a sua caminhada cristã, mas terminam mal. Porque muitas pessoas não conseguem permanecer firmes no caminho do Senhor. Porque elas querem um Jesus Salvador, mas não querem um Jesus Senhor. E Jesus, ele não quer ser Salvador somente da sua vida. Jesus quer ser o Senhor da sua vida. Eu posso ouvir um amém? Amém. Você está entendendo? Porque muitas pessoas querem só o evento. Elas querem a salvação. Elas não querem ir para o inferno. Muitos aceitam Jesus porque está com medo do inferno só. Fala, não, falaram que lá é muito quente, então não quero ir para lá não. Mas sabe, o que Jesus mais quer, o que Jesus mais almeja para nós é nos livrar do inferno, mas nos transformar, até que nós nos tornemos a imagem e semelhança do Cristo. Esse é o processo de Deus, irmão. Essa é a vontade de Deus. A vontade de Deus é que você seja transformado. A vontade de Deus é que você entre nesse processo. Mas aí o que acontece? Acontece o que acontece com muitas pessoas, inclusive com esse meu amigo. Por quê? Porque ele entra no evento, ele é salvo. Mas aí Deus fala, agora eu quero transformar a tua vida, querido. Agora eu quero que você mude de vida. Agora eu quero que você seja uma nova pessoa, uma nova criatura. Agora eu quero que você mude as suas atitudes, o seu comportamento. Eu quero mudar a tua vida, o teu casamento, a tua história. E aí o que você faz? Você corre o processo. Você fala, servir a Deus é muito difícil. Então vai servir o diabo para você ver. Você acha que é difícil servir a Deus? Vai servir o diabo para você ver como é mais difícil. Sabe, então muitos de nós, e aí eu vou te falar, muitas pessoas, elas não conseguem experimentar a plenitude de Deus, porque elas não suportam o processo, porque elas correm do processo, e o processo é a coisa mais importante que pode haver na tua vida, porque é o processo que te transforma. Amém? Então olha nos olhos azuis do teu irmão e fala para ele assim, o processo é importante. Então, muitas vezes, a Bíblia fala assim, lá em Provérbios, capítulo 3, no verso 6, reconhece o Senhor em todos os teus caminhos, e Ele endireitará as tuas veredas. Sabe, irmão, então, quando nós não temos o Senhor como o Senhor da nossa vida, quando nós não entregamos tudo na mão de Deus, sabe, irmão, nada é teu, nada é teu, tudo é de Deus, até os teus filhos que você acha que são teus, não são, eles são herança do Senhor, sabe, então, nós não entregamos, tem áreas da nossa vida que a gente ainda não vive aquilo que Deus quer, porque você não entrega, porque você ainda vive uma vida achando que você pode ter direito de alguma coisa. Sabe, irmão, se você queria viver a sua vida de qualquer jeito, se você não queria ter o Senhor como o Senhor da tua vida, você nunca deveria ter aceitado Ele como Salvador. Porque se nós queremos falar como Paulo disse, e a gente acabou de cantar, que não sou mais eu que vivo, mas Cristo vive em mim. Se Cristo vive em você, então você não tem mais vontade nenhuma. Se Cristo vive em você, você não tem mais direito nenhum, porque você morreu. Cutuca o irmão, vê se ele está morto aí. Porque a ideia é essa. A ideia é a gente morrer, né? Então, muitas vezes
gente reconhece o Senhor só naquilo que é, aquilo que a gente acha que a gente deve reconhecer que é, sabe, que é bom para nós. Mas Jesus está falando para você: reconhece o Senhor e reconhece todos os teus caminhos, que aí eu vou endireitar as tuas veredas. Sabe o que é vereda? Vereda é atalho. Sabe qual é o nosso problema? A gente não quer viver o processo e a gente fica tomando atalho. A gente vive tentando encurtar o caminho. A gente vive tentando fazer coisas que Deus não falou para você fazer. Por quê? Porque você quer chegar mais rápido. Mas eu quero te falar uma coisa: nós não estamos numa corrida de 100 metros livres. Nós estamos numa maratona, irmão. Então o importante não é quem chega primeiro. O importante é quem chega. E na verdade a ideia nem é chegar sozinho, é chegar com a multidão junto. Sabe? Então, irmão, entenda isso. Deus tem colocado processos na nossa vida para nos aperfeiçoar, para que a gente cresça, para que a gente amadureça. Sabe? Quantos anos Noé levou para construir a arca? Hã? Alguém falou 100 aí. Quem sabe? 100 mesmo. Você acha que Deus levou 100 anos para construir a arca, né? Mas deixa eu te falar uma coisa: Deus não levou 100 anos para construir a arca. Noé não levou 100 anos para construir a arca. Foi Deus que levou 100 anos para construir Noé. Sabia disso? Então, na verdade, o que Deus está construindo é em você. Aleluia. É que você não entendeu ainda. Porque Deus está trabalhando na sua vida. Porque tem coisas dentro de você que aí precisam ser tiradas. Porque Paulo falou assim: ó, eu não julgo que eu alcancei, mas uma coisa eu estou fazendo, esquecendo-me das coisas que para trás ficam. Aleluia. E prosseguindo para aquelas que estão diante de mim. Eu prossigo para o alvo. Aleluia. Sabe, irmão, o que você não pode é parar. Porque você vai chegar, se você perseverar até o fim. Aquele que perseverar até o fim será salvo. Olha como a salvação é um processo. Para você ser salvo, você tem que perseverar até o fim, irmão. Não pense você que numa vida de desistência, numa vida de hoje eu vou, mas amanhã não vou, você vai conseguir chegar onde Deus quer. Você não vai. Então, nós vemos que o processo de Deus, muitas vezes, por que nós corremos do processo? Por que nós gostamos do evento, mas não do processo? Sabe por quê? Porque o processo muitas vezes envolve percas. E nós não queremos perder. Nós não queremos perder nada. Você já percebeu que nós não gostamos de perder? Mas aí eu vou te falar uma coisa. O reino de Deus, a Bíblia diz que aquele que quiser achar a sua vida, ele vai fazer o quê? Ele vai perder. O reino de Deus, ele é composto de abnegação. Aquele que quiser vir após mim, negue-se a si mesmo. Está disposto, irmão, a negar a si mesmo? Porque essa é a ideia de Deus. A ideia de Deus não é que a gente vive uma vida só de evento. A ideia de Deus não é que você continue do mesmo jeito que você está. Por isso que eu falei, que isso aqui é só uma sombra daquilo que Deus quer fazer dentro de nós. Amém. Sabe, porque Deus te coloca num lugar maior, porque Ele está dizendo para você assim: ó, eu vou esticar você. Você vai ter que crescer. Você vai ter que avançar. Para aquilo que eu tenho para você, não dá mais para ficar do jeito que você está. Não dá mais para ficar com mimimi.
Não dá mais para ficar chateado porque o irmão não te cumprimentou na igreja. Chega! Sabe por quê? Porque o Senhor está querendo levar você para outro nível. Amém. Você está entendendo, irmão? Glória a Deus. Sabe, então, nós vemos que o processo de Deus funciona assim. Lá em Marcos fala assim, ó, porque a terra por si mesma frutifica primeiro a erva, depois a espiga e por último o grão cheio na espiga. Olha o processo. Sabe, irmão? Mas nós não queremos. Você quer outro exemplo? Quando Deus, e aí nós estamos falando da Páscoa, e aí o que aconteceu lá no Egito? Deus tira o povo que era escravo do Egito, e você sabe que Egito simboliza o mundo, Egito fala de mundo, Deus tirou você do mundo, amém? Amém? Amém. Eu acredito que todos aqui já saíram do mundo, amém? Amém. Então Deus tira você do mundo. E aí ele fala assim, ó, vai, que eu tenho uma terra prometida para vocês. Eu tenho uma promessa. Eu tenho uma terra que é mana leite e mel, uma terra boa. E aí você fica todo empolgado. Não é? E aí, quando Deus te mostra até a terra que, né, que você... Irmão, quando você chega lá e vê a terra, você fica deslumbrado. Mas no meio, entre o Egito e Canaã, tinha um negócio chamado deserto. Tinha um ambiente chamado deserto. E hoje em dia, quando você fala de deserto para alguém, você diz, misericórdia. Está amarrado. Porque ninguém quer deserto, irmão. Pergunta para o irmão, você quer deserto? Sabe, às vezes você conversa com alguém e fala assim, irmão, estou num deserto. Mas eu fico pensando, oh Deus, aonde aconteceram os maiores milagres? Aonde que o pão descia do céu e caía na porta da tenda? Aonde que Deus mandava churrasco do céu? Codornices, né? Para o povo. Aonde que saía a água da pedra, irmão? Sabe? E aí a gente quer correr no deserto. Sabe? Se o próprio Cristo, lá no livro de Mateus capítulo 4, a Bíblia diz que o Espírito leva ele para o deserto. Por que você está correndo no deserto? Ah, mas pastor, mas eu não aguento mais o deserto. Então começa a dar a resposta certa no deserto, você vai chegar em Canaã. O problema é a resposta que você dá no deserto. O problema é quando você quer sair do deserto, quando na verdade é para você ficar ali experimentando a provisão de Deus. Porque Deus tem provisão no deserto. Porque Deus tem milagre no deserto para nós. Sabe, mas nós queremos fugir do deserto. E aí é onde Deus começa a falar para você, ó, enquanto você não entrar no processo do deserto e descansar, porque no deserto Ele cuida de você. No deserto tem uma coluna de fogo à noite para você não ficar com frio. No deserto tem uma nuvem durante o dia para refrescar você, para você não se queimar. Sabe? Mas por que você está fugindo daí? Ele está cuidando de você no deserto. Aleluia. Ele está cuidando de nós no deserto. Sabe, mas existe um tempo que nós precisamos entender o tempo e o modo de Deus para as nossas vidas. Se nós queremos experimentar o melhor de Deus. Então, muitas vezes, quando Jesus disse, eu sou o caminho e a verdade e a vida, sabe qual que é o problema? É que
que nós muitas vezes tomamos Jesus como caminho, mas não como verdade e vida. Ele quer ser o caminho, a verdade e a vida. Sabe, são dias de nós tomarmos o Senhor por completo. Sabe, quando você participa da ceia do Senhor, Ele diz para você: examine-se, pois, a si mesmo. E depois, beba do cálice e coma do pão. Completamente. Ele não diz assim, ó, beba só o cálice. Depende da situação que você tiver, não come o pão, não. Tem que ser completo. Porque a obra que o Senhor começou na tua vida, Ele é fiel para concluir. Ele começou algo na tua vida, o dia que você levantou tua mão e falou assim: eu reconheço o Senhor como o Senhor da minha vida. Ele começou um processo na tua vida, irmão. E às vezes você fala assim: mas pastor, está demorando esse processo. Talvez está demorando por causa das suas respostas. Talvez está demorando porque você, ao invés de você desfrutar no tempo de deserto, ao invés de você aprender no tempo de deserto, você fica que nem um povo reclamando. Ah, mas como era bom lá no Egito. A gente era escravo, mas comia cebola, roxa. A gente era escravo, mas a gente comia pepino. Ai, o Senhor nos trouxe de lá para morrer aqui, morrer de sede. Sabe, irmão, então, vira para o irmão do teu lado e fala assim para ele: pare de reclamar no deserto. E comece a proclamar. Porque quem reclama não proclama. Quem reclama não experimenta os milagres. Quem reclama não entra na terra prometida, irmão. E o teu teste não é no Egito e nem em Canaã. O teu teste é no deserto. Você está sendo testado? É lá no deserto. Sabe? Então muitos só querem o Senhor como Salvador. Sabe, eu fico imaginando, eu fico vendo histórias. Sabe, Deus me levou para tanta coisa dentro da Bíblia falando sobre isso. Vocês lembram quando aquela mulher do fluxo de sangue estava seguindo Jesus? A Bíblia diz que ela estava 12 anos enferma. 12 anos. E a Bíblia diz que ela falou assim: se eu somente tocar na orla da veste dele, eu creio que eu serei curado. E a Bíblia diz que ela toca e naquele exato momento ela foi curada. Mas eu fico pensando, se ela foi curada naquele momento, por que Jesus teve que parar tudo e ouvir aquela mulher que estava correndo o risco de ser apedrejada? Por que ele teve que parar tudo para poder falar a história dela, para ela contar a história dela? Por quê? Ela já tinha sido curada. Porque Jesus não queria somente que ela fosse curada, irmão. Porque Jesus queria trazer uma transformação na vida dela. Porque Jesus, Ele não quer somente prosperar você, irmão. Nós precisamos sair da fila da bênção e entrar na fila do propósito. Para de vir para a igreja para ficar pedindo um carro novo, uma casa nova, uma roupa nova. Para! Porque todas essas coisas o Senhor sabe que você precisa e Ele vai te dar. O que você precisa Ele vai te dar. Mas nós ficamos fazendo campanha. Eu não estou falando que isso acontece aqui, mas eu estou dizendo para você que muitos vêm para o Senhor achando que Ele só tem coisas para dar. E muitas vezes Ele não está querendo dar, Ele está querendo que você dê. É que você dê. Porque quem fica só pedindo, me dá, me dá, me dá, é criança. Adulto não fica o tempo todo pedindo. Adulto dá. Aleluia. Porque é melhor dar do que receber. Quantos estão entendendo? Amém. Pastor, é duro esse discurso. É
melhor o senhor mudar o discurso? Porque as pessoas estão indo embora. Está muito duro esse discurso. E aí Jesus vira para eles e fala assim: e vocês não querem ir também? Será que Jesus queria mesmo que os discípulos fossem embora? Claro que não, irmão. Jesus só estava dizendo para eles o seguinte: se vocês querem ir para um novo nível, se vocês querem parar de ser multidão e se tornarem discípulos, então agora vocês precisam dar uma resposta para esse processo, porque não vai ser fácil. Daqui para frente começa algo maior, e vocês vão precisar dar resposta para isso. Então, por isso que eu estou falando isso. Por quê? Porque agora tem que separar a multidão de discípulos. E aí eu quero te perguntar: você quer ser multidão ou quer ser discípulo? Depende de você. Porque se você quiser ser multidão, eu vou te falar uma coisa aqui. Eu não sou profeta do caos, mas eu vou te falar uma coisa aqui. Você não vai aguentar. Multidão não aguenta o processo. Multidão abandona o barco. Multidão, a hora que você pressiona um pouquinho, você falar algo que vai. Ai, entendi. Ai, eu não achei que o pastor era tão duro assim. Você é discípulo. Se você for discípulo, você vai falar assim: para onde nós iremos? Se só tu tens as palavras de vida. Aleluia! Nós não vamos abandonar o barco. Nós não vamos largar. Não importa o que aconteça, nós vamos até o final do Senhor. Sabe, eu louvo a Deus por pessoas que permanecem firmes. Sabe, que em meio a muitas lutas, muitas dificuldades, eles estão ali, ó, firmes no Senhor. Porque a Bíblia diz que a nossa leve e momentânea tribulação produz eterno peso de glória. Sabe, não importa o que você está passando, não importa o que você está sofrendo, o Senhor está moldando a tua vida, o Senhor está cuidando de você, o Senhor está tratando você, porque Ele quer te deixar melhor. Amém? Amém. Oh, Jesus. Aleluia. Então, quando aquela mulher toca, e aí Jesus fala assim: a tua fé vai em paz. A tua fé te salvou. Irmão, eu fico pensando, mas a mulher, ela não estava atrás de salvação do inferno, ela estava atrás de uma cura. Ela estava atrás de uma cura. Mas ele falou que a fé tinha salvado ela. Por quê? Porque Jesus quer te salvar de várias coisas. Ele é o Yeshua, o Salvador. Sabe, Ele quer te salvar de um casamento ruim. Ele quer te salvar de uma vida de miséria. Ele quer te salvar de uma vida de ferida, de dores. E Ele quer que você... Mas por quê que Ele quer fazer isso? Por quê? Só porque Ele achou que eu sou bonitinho, que eu sou merecedor. Não, irmão. Sabe por que Ele quer fazer isso na tua vida? Porque Ele quer curar você, porque Ele quer libertar você, como Ele fez comigo. Sabe, irmão, eu fico pensando, o que Jesus viu em mim? Um ex-dependente de crack, um ex-dependente de cocaína, uma pessoa que, sabe, que tinha perdido toda a reputação, perdido a família, perdido tudo, e ele veio, olha para mim, e eu falo: por que Ele fez isso? Por que Ele me escolheu? Por que Ele me tirou do reino das trevas e me colocou no reino do Filho do seu amor? Por quê? Porque Ele queria me usar para tocar muitas pessoas que estão nessa situação. Sabe por que Ele está fazendo uma obra na sua vida? Porque Ele quer te usar. Só existe um motivo para isso. Porque Ele quer que você seja alguém que vai tocar pessoas. Sabe, nós estamos tão preocupados em adquirir riqueza. Nós estamos tão preocupados
nada isso. O que vale é você estar curado e transformado para tocar pessoas. Nunca foi sobre coisas, sempre foi sobre pessoas. Sempre foi sobre pessoas. Sabe, eu fico olhando como Jesus é maravilhoso. Porque todo o tempo que Jesus estava ali, e as pessoas preocupadas com os eventos, os discípulos olhando para as maravilhas que estavam acontecendo, sabe, eu fico lembrando, Jesus estava ali, no auge do ministério dele. Sabe, se fosse hoje, ele ia ter quantos seguidores? Ele ia ter muitos seguidores no Instagram. E aí, ele vira para os discípulos e fala assim, ó, estava tudo bem, irmão. O ministério estava bombando. As pessoas falando dele e tudo mais. De repente ele vira e fala assim, vamos para o outro lado. Vamos para outra margem. Senhor, mas o que tem lá? O que está tão bom? Vamos lá. Eu preciso mostrar algo para vocês lá. Que o que tem lá é melhor do que o que tem aqui. Porque tem alguém lá que precisa de um toque. Quem será? Vamos atravessar. E aí eles atravessam. Quando eles chegam do outro lado da margem, sabe quem estava esperando eles? Um endemoniado de Gadareno. De Gadara, né? O Gadareno. Um cara que ninguém dava mais nada para ele. Alguém que não tinha valor para a sociedade. Alguém que estava destruído. Mas alguém que precisava de um toque. Irmão, quantas pessoas estão precisando de um toque seu? De uma palavra sua. E muitas vezes você está preocupado só com os eventos. Muitas vezes você está preocupado com uma vida confortável. E Jesus fala para você, sai daí, vamos para lá, porque nós vamos tocar um endemoniado agora. Oh, Jesus, eu era esse endemoniado. Eu era esse. Mas ele foi lá e me tocou. Ele foi lá e tocou você. E agora você precisa entender isso, irmão. Porque você precisa continuar o processo que Jesus começou. Porque foi por isso que ele morreu naquela cruz. Para te salvar. Para te curar. Para te libertar. Para que você seja uma ferramenta nas mãos de Deus. Posso ouvir um amém? Amém. Então, nós fugimos desse processo. Nós fugimos. Por quê? Porque o processo envolve uma coisa que muitas vezes não é fácil. O processo envolve cruz. Quem quiser, vira após mim. Sabe o que Deus falou comigo também? É que nós queremos viver uma vida inteira. Mateus 11:28. Vinde a mim, vós que estáis cansados e sobrecarregados, e eu vos aliviarei. Mas irmão, você já foi para Ele. Aleluia. E agora Ele está te chamando para um outro nível. Aí Ele vira para os discípulos e fala assim, ó, vocês já vieram a mim. Vocês estavam cansados, sobrecarregados, e eu trouxe alívio. Mas agora, eu tenho uma outra obra para vocês que envolve cruz. O que é? Quem quiser vir após mim, negue-se a si mesmo, tome a sua cruz e siga. Irmão, o processo de Deus envolve cruz. Não adianta fugir da cruz, não. Porque quando Pedro tenta falar com Jesus sobre a possibilidade de não ir para a cruz, sabe o que ele ouviu? A reta de Satanás. Para trás de mim, Satanás. Porque, irmão, o propósito de Deus para a nossa vida sempre vai envolver a cruz. A sua vida cristã tem a ver com cruz. Quem não quiser tomar a cruz, irmão,
ir após Ele. Porque você não vai suportar o processo. E aí pergunta para ele, o irmão do seu lado, você está disposto a carregar a cruz, irmão? Se nós queremos experimentar coisas maiores em Deus, nós vamos precisar entrar no processo de cruz, de abnegação, sabe, de abrir mão dos nossos direitos, da nossa razão, porque nós vivemos querendo ter razão, não é? Mas eu tenho razão. Isso no casamento é uma coisa que acontece corriqueiramente, né? É um querendo ter razão, o outro querendo ter razão, e eu tenho razão, e eu tenho razão, e aí dorme brigado, um de costa para o outro, cheio de razão. Mas se você quiser ser feliz, você vai ter que abrir mão da tua razão. Você tem que parar de querer ter razão e assumir os seus deveres. Discípulo tem mais dever do que razão. Discípulo tem mais dever do que direito. Você está disposto a abrir mão dos seus direitos? Você está disposto a perder tudo? Porque a gente gosta de cantar, né? Perdendo tudo, né? Será que você está perdendo tudo mesmo? Ou será que você está cheio de razão? Não, isso aqui é meu direito. Sabe, irmão, nós temos que aprender a abrir mão do nosso direito para viver o propósito de Deus. Amém? Então, ou somos discípulos e aguentamos firmes o processo, ou somos multidão e vamos abandonar o barco. O que você é? Você é multidão? Você é discípulo? Você suporta o processo? Sabe? E aí, o Senhor falou comigo sobre a parábola do semeador. Por quê? Porque muitas vezes nós não prestamos atenção naquilo que o Senhor está falando. Então ele fala ali que o semeador saiu a semear. E aí uma parte caiu à beira do caminho, outra parte caiu entre as pedras, outra parte caiu entre os espinhos, e uma parte caiu em terra boa. Mas eu fico pensando, irmão, o semeador, ele saiu a semear, mas ele não escolheu a terra que ele ia semear. Sabe, esse semeador, numa certa porção, é o Senhor. Sim, é Jesus, é Deus que está semeando na nossa vida, que é o nosso coração, que é a terra do nosso coração. Mas depois que ele semeou no nosso coração, quem se tornou esse semeador? Vira para o irmão e fala assim: você é esse semeador. Então, esse semeador, ele sai a semear, mas ele não escolhe a terra que ele vai semear. E é interessante, porque se você olhar, 70% da terra era terra ruim, irmão. 75% era terra ruim. Só 25% era terra boa. E eu faço uma pergunta para você. Você acha que você era esses 75% ou era os 25%? O que você acha? Vamos lembrar quem era você? Será que você era terra boa, irmão? E aí eu quero te falar uma coisa. 75%, pastor Carlos, é terra ruim. A igreja, ela é composta da sua maioria de terra ruim. Por que, pastor? Você está falando isso? É a palavra que está dizendo, irmão. O semeador saiu a semear e jogou em terra ruim. Mas nós
Jesus chorou quando ele morreu. Ele disse: o meu amigo Lázaro. Por quê? Porque o Lázaro era aquele de um talento, né? Aquele de um talento que muitas vezes a gente não quer semear. Aquele de um talento que às vezes dá trabalho e que nós precisamos investir, porque muitas vezes nós desistimos daquele de um talento. Nós queremos aquele irmão que chegou, que ele é cheio de talento, né? Ele prega, toca, canta, ele faz tudo. Mas aquele irmãozinho lá, ele não sabe fazer nada, mas ele sabe receber bem as pessoas dentro da casa dele. Jesus gosta de estar com ele, mas às vezes a gente não quer investir nele. É a terra ruim, né? Pergunta para o seu irmão: você está disposto a investir na terra ruim, mano? É o gadareno, que ninguém quer ir lá do outro lado da margem para visitar ele lá no sepulcro. A gente não quer, sabe? Mas eu quero te falar, irmão. É aí que você precisa investir. É aí que você precisa acreditar. Sabe por quê? Deixa eu te falar uma coisa, irmão. Deixa eu te falar uma coisa aqui. Quem vive de evento não consegue ver o final das coisas. Sabe por que os discípulos não queriam ir lá ver o gadareno? Porque eles queriam viver de evento. Eles não conseguiam ver aquilo que aquele gadareno ia se tornar. Mas Jesus conseguia ver o final antes dele acontecer. Jesus conseguia ver a árvore quando ele era só uma semente, irmão. Sabe por que eu estou aqui hoje? Porque um dia alguém conseguiu ver lá atrás, há quase 25 anos, que eu ia estar aqui. Mesmo eu estando nas drogas, mesmo eu estando no álcool, mesmo eu estando envolvido na prostituição, alguém olhou e falou assim: eu acredito que você vai ser um homem de Deus. Aleluia! Sabe por que você está aqui hoje? Obrigado. Porque alguém olhou para você, você era uma semente, e conseguiu ver alguém transformado. Essa é a visão de Deus, irmão. É você ver coisas boas no meio de coisas ruins. Porque ver coisa ruim no meio de coisa boa é fácil. Você olhar e falar assim: pô, aquele irmão ali, ó, meu Deus, no meio de tanta gente boa, ele é terrível. Mas o difícil é você olhar no meio de um monte de coisa ruim. Toda semana nós estamos lá, né, Marília? De 15 em 15 dias nós estamos lá entregando marmitex para os moradores de rua. E a gente olha, e às vezes eu olho para uns ali, eu falo para eles assim: eu creio que você vai ser um homem de Deus. Aleluia. E o cara vira e fala assim: eu quero só um abraço. Eu consigo ver uma transformação da vida desse homem. Mas como pode? O cara nem quer. Ele não quer, mas o Senhor quer. Então, nós precisamos começar a enxergar coisas boas no meio de coisa ruim. Porque foi assim com você. Você era essa terra ruim, irmão. Pensa numa terra ruim, era você. E eu. Eu mais que você. Eu acho. Então o semeador, ele não parou de semear. Ele não parou. Sabe o que eu vejo? Nós usamos uma expressão para justificar a nossa falta de perseverança. Você fala assim: eu já lancei a semente. A semente já foi lançada. A minha parte é só pregar. Quem falou para você que sua parte é só pregar? Pregar é a cereja do bolo, irmão. Você pensa que eu estou aqui, ó, numa aflição porque eu vou pregar? Eu estou
Se ele estivesse preocupado com o resultado, ele não ia lá no Lázaro, não. Se ele estivesse preocupado com o resultado, ele não ia curar aquela mulher do fluxo de sangue, não. Sabe? Se ele estivesse preocupado com o resultado, ele ia atrás daquele camarada que foi atrás dele à noite, que era um dos principais lá da sinagoga. Mas ele não foi. Quem foi o cara que foi atrás dele. Nicodemos. Nicodemos que foi atrás dele. Porque Jesus não queria saber de ninguém que estava preocupado com performance. Sabe, não esquece. Jesus não está preocupado, Deus não está preocupado com a sua performance. O quanto que você sabe falar bonito, o quanto que você sabe, o quanto a sua igreja é grande, o quanto você tem dinheiro, isso para Deus não importa nada. Ele está preocupado é com o seu coração. Se você tem um coração para Deus ou não. É isso que ele quer saber. Se você tem um coração. Sabe, então, o semeador, ele continuou semeando. Sabe? Então nós não podemos parar de acreditar nas pessoas. Não, mas pastor, você não sabe. Porque fulano é assim, porque ciclano é assim, porque não sei o quê, porque... Não, para. Porque Jesus, mesmo ele sabendo que Judas ia trair ele, mesmo sabendo que Judas era um ladrão, ele mexia na bolsa do dinheiro, Jesus já sabia. E quando foi levantar o tesoureiro, sabe quem ele falou para pôr? Você não precisa de um tesoureiro. Foi o Judas. Se fosse você nunca ia colocar o Judas. Eu tenho certeza. Né? Mas Jesus, para contrariar você e eu, ele falou assim: eu vou investir nesse aqui. Eu vou investir nele. Sabe? Mas nós paramos, nós deixamos de semear, nós paramos, por causa do quê? Por causa das nossas frustrações, por causa das nossas experiências ruins. Quanta coisa a gente viveu, quantas frustrações dentro da igreja, não é? Com pastores, com liderança que roubou os seus sonhos, roubou a sua, sabe, te humilhou. Eu fui violentado espiritualmente. Eu também fui. Mas eu não vou parar, irmão. Eu não vou parar de acreditar nas pessoas por causa disso, porque eu sei que se essa terra ruim, ela for trabalhada, ela pode se tornar uma terra boa. Eu sei. Sabe por que nós olhamos e só conseguimos ver defeitos? Mas pastor, 70% dos crentes dá problema. Mas tem 30 que pode ser. Tem 30 que não se dobrou. Sabe, eu fico lembrando quando Elias estava lá naquela caverna, pedindo a morte. Porque ele falou assim: eu fui um instrumento, eu matei não sei quantos profetas de Baal, eu fui usado para fazer o fogo descer do céu. E agora essa mulher está querendo me matar, mandou me matar. Senhor, me mata, tira a minha vida, porque só sobrou eu aqui, ó. E aí, Deus vira para ele e fala assim: larga de ser trouxa, rapaz, larga de ser ignorante. Igual você tem mais 7.000 que não se dobraram. Igual você tem mais 7.000
frustrações. A igreja que você sonha existe, irmão. Existe. E está aí do seu lado. Olha para ele aí, dá um sorriso. Essa é a igreja que eu acredito. Fala para mim. Eita glória! Essa é a igreja dos meus sonhos. É uma igreja que não para nas suas frustrações. Uma igreja que não fica lambendo ferida. Ai, pastor, você não sabe o que eu sofri. Tá bom, irmão, vence isso aí. Você vai ficar até quando lambendo essas feridas? Até quando você vai ficar contando as suas derrotas? Até quando você vai ficar falando, mas não dá, é tudo igual, as igrejas é tudo igual, os pastores é tudo igual. Para com isso, irmão. Então, sabe o que você faz? Já que você acha que as igrejas são tudo iguais, os pastores são tudo iguais, começa a se envolver num relacionamento íntimo com Deus. Fala, me levanta um pastor segundo o teu coração. Faz de mim esse pastor. Faz de mim essa igreja. Eita glória. Sabe, para de ficar reclamando e se levanta. Eu fico imaginando se Jó permanecesse lá coçando as feridas com o cabo de telha. Mas num determinado momento, Jó falou o quê? Eu bem sei que o meu Redentor vive. E por certo ele vai se levantar. Sabe, Jó, talvez ele não entendia o processo de Deus. E Deus estava trabalhando um processo na vida dele também. E aí, Jó, todo aquele sofrimento, as frustrações, as lutas, as dores, as tretas, tudo isso fazia parte do processo. Pastor, como você sabe disso? Porque chegou um momento na vida de Jó que ele falou assim: antes eu só te conhecia de ouvir falar, mas agora que eu tive experiência, que eu passei pelo processo, eu te conheço de contigo andar, Senhor. Eu tive experiências com o Senhor, e eu não vou ficar prostrado, não. Eu não vou ficar parado porque estão me acusando de pecado, estão me acusando de erros. Eu não estou nem aí com o que os outros estão falando. Eu vou me levantar, o Senhor vai me abençoar. É isso que você tem que fazer. Amém? Amém. Fala para o teu irmão assim: se levanta, levanta. Sabe? Porque Deus precisa de você, meu Deus precisa de você envolvido na obra dele. Não dá mais para a gente ficar perdendo tempo com mimimi. Não dá mais para ficar, sabe? Ninguém me ama, ninguém me quer, ninguém gosta de mim. Sabe? Para. Sabe? Ele se levanta. A Bíblia diz assim: e tendo amado os seus, amou até o final. Jesus amou até o final. Sabe? Esse é o nosso desafio. Amar a Deus até o final. E amar o meu irmão até o final. Não importa o que ele faça. Não importa o que ele fez. Eu vou continuar. Eu vou continuar amando. Sabe? Então, esse semeador que saiu a semear, que não parou de semear, por que ele continuou semeando? Sabe, tem pessoas que olham e falam assim: mas teve só uma terra lá que era boa. Ele semeou numa terra boa. Sabe o que eu acredito? Eu acredito, isso é o que eu acredito, tá? Que nem aquela terra era boa, ela se tornou boa. Porque se você olhar, no livro de Mateus fala dessa parábola e fala assim, que a terra, ela prosperou a 30, a 60 e a 100 por 1, não é? Olha, progressão. Mas se você olhar no livro de Marcos, Marcos fala que ela frutificou a 100, a 60 e a 30. Ou seja, você pode progredir ou você pode regredir. Você está entendendo, irmão? Depende do quê? Depende do quanto você vai trabalhar nessa terra. A sua caminhada cristã
Você já viu que tem pessoas que progrediram? Elas cresceram, irmão. Espiritualmente, elas avançaram. Você olha para pessoas que você conheceu há 10 anos atrás, você olha e fala, nossa, essa pessoa aqui, ela não sabia nem falar direito, agora ela está pregando, ela está, sabe, fazendo várias coisas, ela é uma bênção. Não é? Mas não tem gente que você conheceu há 10 anos atrás, que ela era uma bênção, mas agora parece que ela está regredindo. Por quê? Porque não trabalhou a terra. E quando fala da terra, a terra tem a ver com você. Amém. A terra tem a ver com você. Por quê? Porque muitas pessoas, elas não têm disposição de se deixar trabalhar por Deus. Por isso que não cresce. Por isso que a semente não frutifica. Por quê? Porque a gente tem um coração duro, irmão. Sabe, tem pessoas dentro da igreja que em um ano, não é? Em um ano, você vê a pessoa voando. Mas tem gente que está há 30 anos na igreja e não sai do lugar. Não avança em nada. Por quê? Porque é uma terra dura que não deixa trabalhar. Que o Senhor está tentando trabalhar, mas ela não entra no processo. É aquele coração endurecido, irmão. E o pior, quando ela vê aquela terra que chegou agora e que já está sendo trabalhada e está crescendo, estou aqui 30 anos. 30 anos aqui. Pastor Caio me dá uma oportunidade. O cara chegou agora e já está sentando na janelinha. Sabe por quê? Porque tem um coração flexível, moldável. E você é um coração duro. Você é alguém que Deus está tentando trabalhar com você, Deus está tentando trazer um processo na sua vida e você. Sabe aquela pessoa, tem alguns irmãos na igreja que você vai, eu gosto de abraçar. Eu fico na porta lá, né, porque eu cuido do pessoal do diaconato, e a igreja é grande. E aí o pessoal está chegando e eu estou abraçando todo mundo. Aí tem uns irmãos que chegam, você vai abraçar, tem uns que abraçam, só pessoas, né? Aí tem uns que se abraçam e assim. Ô irmão, baixo. Duro. O cara não tem reação. Não estou dizendo que ele não tem um coração, mas eu estou te falando que tem gente que não é moldável, irmão. Que não deixa Deus trabalhar. E aí vai viver uma vida inteira sem experimentar aquilo que o Senhor tem para a vida dele. Pergunta para o irmão, como é que está o seu coração? Sabe, então, nós temos que deixar Deus trabalhar a terra. Nós moramos 4 anos e meio no interior de São Paulo. Eu tinha um irmão lá que ele tinha roça. Ele tinha uma plantação de tomate, pepino, pimentão, e era uma área gigantesca. E um dia ele levou a gente lá e ele estava começando aí na nossa igreja lá. O irmão era uma bênção. E ele fala assim, pastor, vocês podem ir lá e orar pela nossa plantação? E assim, tinha a plantação dele aqui e tinha a outra plantação do lado. E a gente curioso, né? Como que funciona isso aqui? E aí ele falou assim, é só chegar, eu perguntei, é só chegar e plantar, jogar e o negócio nasce. Ele, que é isso, pastor? Você está achando que é assim? Aí ele falou assim, tem que pegar e tem que trabalhar a terra. Você tem que, sabe, arar a terra. Sabe, a gente pega essa terra cheia de coisas, cheia de sujeira, então você tem que tirar a sujeira, você tem que trabalhar essa terra direitinho, você vai jogar calcário e um monte de coisa ali, e aí você joga a semente, e aí você tem que adubar, e você tem que fazer um processo, existe um processo, opa, processo, olha, tem tudo
vezes não quer deixar Deus trabalhar a terra. Então é preciso permitir que Deus trabalhe. Sabe, você tem que começar a abrir o teu coração. Você tem que começar a ser mais maleável, a entrar na forma de Deus. E na forma de Deus, na forma de Jesus, tem que ser flexível, irmão, porque senão não entra. Não é Ele que vai entrar na sua forma, é você que vai entrar na forma dele. Porque é você que tem que ser a imagem e semelhança dele. Aleluia. A sua imagem. Amém. Quantos estão entendendo? Amém. Eu já estou encerrando, tá? Então, o propósito de Deus é nos salvar, mas também nos transformar. Não pare na sua salvação. Porque se o propósito de Deus fosse só te salvar, o dia que você levantou a mão e aceitou Jesus, você podia morrer. Não é? Mas não, Ele quer salvar e transformar a tua vida. E através da sua vida transformada, tocar outras vidas, para que elas sejam transformadas também. Amém? Então, o problema é que nós focamos muito no evento, mas nos esquecemos do processo. Sabe, o que Deus falou no meu coração esses dias foi isso. Ele tem falado. Várias palavras o Senhor tem me dado sobre isso. Para de focar no evento. Começa a focar no processo que Deus tem para a sua vida. Sabe, as maiores transformações que aconteceram na minha vida, olha o que eu vou te falar aqui. Não foi de uma palavra vinda do povo, mas foi de um relacionamento íntimo com Deus e com os meus irmãos. Processo. Sabe, a gente quer viver achando assim, a gente fica uma semana inteira vivendo de qualquer jeito, sem se relacionar com Deus, sem se relacionar com a igreja, e a gente vem no domingo e acha que Deus vai criar uma mágica, você vai ouvir uma palavra aqui, e você já vai sendo transformado. Não! A transformação, ela vem através de relacionamento. As maiores transformações que eu tive na minha vida foi numa mesa, foi num aconselhamento. Sabe, às vezes eu vou lá no Lava Rápido, né, Carlinhos? Eu fico lá 2 horas. Acho que o Carlinhos não sabe disso, mas ele está falando e eu estou ali, me alimentando, sendo tocado, sendo transformado, tendo experiências ali. Ele fala uma coisa, opa, isso aqui, eu não precisei vir no culto aqui, é só eu ir lá e ouvir alguma coisa. Eu não estou dizendo que o cara não, mas agora ele mudou, agora não todo mundo lá no Lava Rápido, não. Eu estou dizendo para você que muitas coisas que a gente acha que só vem de uma palavra, de uma boa palavra, não é o que vai transformar a tua vida. Não é. O que vai transformar a tua vida é o teu relacionamento com Deus, com a igreja, com os seus irmãos. Amém? Então, a terra precisa ser trabalhada. E a Bíblia diz assim, ó: se o grão de trigo caindo na terra não morrer, ele fica só. Mas se morrer, dá muito fruto. O que eu quero dizer com isso? O trabalhar de Deus tem a ver com uma coisa muito importante, que é o que nós estamos comemorando hoje: a morte e a ressurreição de Cristo. Mas só tem ressurreição se houver morte, e nós não queremos morrer. Então eu quero te falar, irmão, entenda o que eu vou falar. Morre logo. Sabe qual que é o problema? Sabe por que você não é transformado? Porque você está muito vivo. Você está
quem está morto não se fere. Quem está morto não se fere. Então, se você morrer, o Senhor começa um processo, um trabalhar na sua vida. Então, morre. Nós temos que morrer todos os dias. Você quer ver? Quem já viu aqui um porco morrendo? Matando um porco? Alguém já viu? Como que é, né, irmão? Ele morre e não abre a boca, né? É? Não, o porco berra. O porco, não, para matar o porco. Por isso que tem gente que fala assim, que quem tem dó não pode nem ver um porco, porque senão ele não morre, né? Não é assim, Michel? Então, o porco, ele não quer morrer, irmão. Mas a ovelha, ela vai tranquila para o matador. E ela até sabe que vai morrer. Mas ela não abre a boca. Será que a gente não está que nem um porco? A gente está lutando para não morrer. Mas aí Jesus fala assim: se você não morrer, você não vai poder ressuscitar. Se não tiver morte, não tem ressurreição, irmão. Nós estamos que nem um gato. Você morre no dia você vive. Tem 7 vidas. Morre logo, infeliz. Morre para que a vida de Deus entre em você. Sabe? Então nós precisamos morrer para as nossas vontades, para os nossos achismos. Tem tanta gente que acha tanta coisa, né? Tem gente que vem conversar comigo e fala: pastor, eu acho. Não, que acha? Hora de achar. Não acha nada, não, irmão. Vive o que a palavra de Deus fala. Aleluia. É fácil, não? Se fosse fácil. Mas eu quero dizer para você, irmão, que se você tiver disposição para morrer, para as suas vontades, para as suas paixões, para aquilo que você quer, para viver aquilo que o Senhor quer, você vai ver o quanto você vai ser transformado por Ele. Amém? Amém. Então eu queria que você ficasse de pé nesse momento. Sabe? O que eu vejo é que nós precisamos parar de querer viver só de evento. Sabe, eu lembro quando a Bíblia diz que o rei Assuero, ele resolveu fazer uma festa no palácio. E Assuero era o rei, e ele faz uma festa e ele fala assim: eu quero que me manda chamar a minha esposa, que era a rainha Vasti. E quando ele mandou chamar a Vasti, ele queria mostrar a esposa dele para todos aqueles que estavam ali naquela festa, porque ele estava feliz, ele queria comemorar algumas coisas. Vasti vira e fala assim: ó, fala para ele que eu não vou, porque eu tenho a minha festa, e eu não quero participar da festa dele, eu não vou participar. Sabe, muitas vezes nós estamos mais preocupados com as nossas festas, com os nossos eventos, com aquilo que nós queremos que Deus faça ali de momento, e nós estamos deixando de experimentar o processo de Deus. Sabe, o Senhor, eu sinto no meu espírito, irmão, que hoje o Senhor está destravando algumas pessoas aqui. Tem pessoas que pararam no processo. Tem gente aqui que está parada em alguma área da sua vida. Por quê? Porque você está correndo do processo. Porque você acha que o processo é ruim. Mas o Senhor está dizendo para você: ó, eu não desisti de você. Eu quero continuar aquilo que eu comecei um dia na sua vida. Sabe, eu queria que você fechasse os teus olhos nesse momento. Feche os teus olhos. Sabe, você que entende que o Senhor está falando com você, irmão. E talvez você parou nas suas feridas. E talvez você parou em alguma frustração que você teve com o ministério, com a sua família. Eu não sei o que tem parado você. O que
tem parado o processo de Deus na sua vida. Talvez você tenha um coração um pouco endurecido. E o Senhor está falando para você: me dá o teu coração. Me dá o teu coração, que eu vou fazer algo tremendo e poderoso na tua vida. Se você quer viver coisas sobrenaturais, então você precisa entregar ao Senhor. Ele está dizendo para alguns aqui: se você quiser vir após mim, negue-se a si mesmo, tome a sua cruz e siga. E segue. Sabe, irmão, eu acredito piamente que tem pessoas aqui que Deus quer usar de uma forma tremenda, como nunca antes. Talvez você não está vendo um crescimento porque você não se entregou completamente para Deus. Mas o Senhor está dizendo para você: essa noite é a noite de você fazer isso, de fazer uma entrega, sabe, de não pedir nada, de entregar. Hoje é noite de entregar, não é noite de pedir. É noite de falar: toma o meu coração, Pai. Toma a minha vida, toma a minha mente, toma os meus sentimentos, os meus pensamentos. A Bíblia diz assim: o povo que conhece a Deus se tornará forte e fará proezas. Então, enquanto a gente adora o Senhor aqui, se você sente no teu coração de vir aqui à frente, eu queria orar por você. Eu queria orar por você. Sabe, se você sente que você, por algum motivo, parou nesse processo, eu queria te chamar aqui para a gente orar, para que Deus destravasse você nesse processo, para que Deus pudesse curar as suas feridas, e para que você avance naquilo que o Senhor tem para a tua vida. Amém? Vamos adorar o Senhor. Enquanto isso, você vem aqui na frente, vamos orar juntos aqui, se você sente no teu coração.